Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias. Olá, eu sou o Fábio Aniende. Olá, eu sou o Felipe Fares. Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. Avante, HQueiros, eu sou Diego Lima e eu sou tão sortudo quanto o Pato Donald. E aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares. Olá, pessoal, e bora curtir mais aí, né? Essa turma de patos aí, né? Não dá pra esquecer dos sobrinhos, né, cara? Que os sobrinhos são uma parte muito importante, né? A parte inteligente, né? Nossa, demais, cara, demais. E aqui do meu outro lado tá ele, Fábio Aniende. Fala, pessoal. Eu tenho certeza que eu conseguiria mergulhar numa pilha de moedas. Fazê-las voar e deixar cair sobre minha cabeça também. Quem não queria, né? Sonho de criança, sonho de criança. E hoje aqui na nossa jornada estamos com um convidado especial. Fala, Marcelinho, seja muito bem-vindo novamente ao HQueiros. Ô, Diego, muito obrigado aí pelo convite aí. Legal conversar com vocês aí sobre os patos, mais uma vez. A gente achou uma isca, né? A única isca que te convence a gravar com a gente é falar sobre os patos, então vamos de novo. Bora lá, né? E hoje, Fábio, a gente separou aqui algumas histórias, alguns momentos. Você que escolheu aqui, por que você selecionou essas histórias? Vamos lá, eu escolhi algumas histórias. O tema de hoje a gente vai falar de Carl Barks, né? O homem dos patos. E assim, Carl Barks escreveu os patos por mais de 25 anos aí, se não me engano. Depois o Marcelinho me corrige. E assim, nesse tempo ele escreveu, assim, de tudo. Histórias de aventura, histórias cômicas. Então eu selecionei aí 3 histórias pra tentar abordar um pouco meio todos os temas que ele trazia. Então eu escolhi aí uma historinha curta, cômica, que é Espírito Esportivo. Eu escolhi uma história de Natal, que é o Trenzinho da Alegria. E eu escolhi uma aventura de caça ao tesouro, que é o Segredo do Castelo. Bom, e pra finalizar, já que a gente ia falar dos patos, nada melhor do que trazer o especialista, né? O Marcelinho. Eu sou especialista em ler as historinhas, né? Tá certo, isso que basta. O legal é que desde criança, né, a gente lia as historinhas aí dos patos. Nos gibizinhos do Pato Donald, do Tio Patinhas, não tinha o autor. Mas sempre aparecia, vez ou outra, aquela historinha que era mais legal, sabe? E muito tempo depois, né, a gente foi descobrir que todas essas historinhas que eram mais legais eram sempre as do Carl Barks. Sim. Isso acontecia não só no Brasil, né? Isso acontecia nos Estados Unidos, né? Isso é um fator, assim, determinante aí na carreira do Carl Barks. Praticamente todo o período criativo e dele, o ápice criativo dele, ele não foi creditado, ele nunca foi creditado nas histórias. Mas os leitores, mesmo no Brasil, nos Estados Unidos, eles costumavam dizer, né? O próprio Dom Rosa falava que existia aquele bom desenhista, né? Quando ele percebia, quando tinha as histórias do bom desenhista, e havia uma diferença clara das histórias do bom desenhista para os outros, né? E assim, só muitos anos depois, que acho que o Carl Barks já tinha até se aposentado, que aí o nome dele veio à tona através de alguns fanzines. De fãs que, assim, eram loucos pelas histórias dele. E aí, de algum jeito, descobriram o nome dele e começaram a visitar a casa dele. Que loucura! Começaram a molar o cara. Começaram a encher o saco do cara. Interessante. Imagina. A gente fala de Jack Kirby, né? Jack Kirby era injustiçado, né? Pelo menos o nome dele estava nas histórias e todas as pessoas sabiam quem ele era. E o Carl Barks, então? Mas era muita diferença, né? Porque os gibizinhos tinha lá umas 10 historinhas, sei lá, né? Uma meia dúzia, 10. E assim, muitas eram chatinhas, a grande maioria, pra falar a verdade, né? Era bem chatinha, bem bobinha. Aí vinha aquela história que era grandiosa, né? Mesmo quando o tema era cômico. Mas era uma história que se destacava mesmo. Destoava muito. Porque assim, acho que os outros artistas tratavam os patos como histórias infantis para crianças muito pequenas e então, assim, posso fazer qualquer coisa que seja descartável que vai passar. E o Carl Barks não. O Carl Barks imprimia uma qualidade de roteiro, de narrativa, de desenhos. Se via ali que existia uma qualidade artística superior. E os próprios personagens deles não eram, assim, simplesmente personagens bestas de uma historinha infantil. O Pato Donald tinha uma personalidade muito bem definida, assim como o Tio Patinhas, o Gastão,
os vilões, o Professor Pardal, os sobrinhos. Eu acho que, assim, de qualquer forma, assim, lógico, ainda é um gibi pra crianças, né? Mas um gibi pra crianças que acaba agradando todas as idades, né? Como toda história, quando é bem feita, faz. Com certeza. Eu acho interessante você levantar esse ponto sobre os personagens, porque você não precisa ter muito contato pra você já conhecer de fato quem é quem. Todo mundo é pato, todo mundo é meio parecido, mas você já sabe como o Donald vai reagir diante de uma situação, como o Patinhas vai reagir diante de uma situação. É muito marcante, né? Assim, o perfil que ele define pros personagens, ele consegue usar bem, né? Parece que ele entendeu bem, assim, os patos. Ele deu vida, né? Deu alma pros patos. Legal. Assim, lendo algumas declarações dele, eu já vi falando que, assim, apesar de serem patos, ele sempre evitou tratar os personagens como patos que moram num mundo onde todos são cachorros. Ele sempre tratou os patos como humanos mesmo. Humanizou, né? Humanizou os patos, sim. Ele chegou a trabalhar como animador nos estúdios Disney. Ele chegou antes de ir para os quadrinhos do Donald, ele chegou a trabalhar com os desenhos animados do Donald. E aí, em meados da década de 40, acho que ele acabou indo trabalhar com os quadrinhos. E aí, assim, já para fazer um teste, passaram para ele um argumento de uma HQ para ele desenvolver os desenhos. E aí, já logo de cara, ele viu furos de roteiro e escreveu de volta pra eles perguntando se podiam fazer modificações. Ai, que demais. E aí o resto é história. Os próximos 25 anos ele foi fazendo gibizinhos do Donald. E só pra lembrar, a gente já comentou, né, sobre os patos aqui no episódio 43, lá em março de 2020, onde o mundo tava começando a virar outro, né? Março de 2020, a saga do Tio Patinhas, uma história incrível, vencedora do Prêmio Eisner. Então, se você gosta muito dos patos, fica aqui com a gente, mas confira lá também o programa 43. Isso aí. E nesse programa, vale lembrar, a gente tratou uma obra do discípulo do Karl Barks, né? Então a gente começou pelo discípulo e agora a gente tá no mestre. A gente tava preparando o terreno, né, Fábio? Sim, sim. Bom, pessoal, temos um recado pra hoje? Opa, temos sim, e hoje temos mais de um, hein? Isso é bom, hein, Fábio? Quando tem mais de um, quer dizer que o negócio tá evoluindo. É isso aí. Vamos lá ouvir o primeiro recado do Alisson. Fala, pessoal, beleza? Aqui é o Alisson, mais conhecido como Gaara, não personagem de Naruto, tá? E eu queria trazer mais duas coisinhas sobre Shadow of the Colossus aqui. Primeiro é compartilhar com vocês um medo barra angústia que eu senti em dois colossos em particular, que eram o colosso aquático e o outro que é um colosso voador, mas passa num lagozinho, a arena dele. Eu não lembro o nome agora, gente, desculpa. Eu senti uma angústia, um medo meio irracional até, talvez eu tenha talassofobia, não sei. E segundo, vocês me atiçaram aqui, vocês ativaram um gatilho de procurar fuçar coisas sobre Shadow of the Colossus, desenvolvimento, enfim. Uma coisa que eu percebi, que eu olhei aqui em uma demo, beta antiga, não sei, uma parte da floresta você consegue escutar a voz da Mono e o barulho de um colosso inativado, mesmo não tendo animação. É isso, gente, valeu. Bom, primeiramente, muito obrigado, Alisson, nosso padrinho aí. Muito bem-vindo a sua mensagem. Eu já queria agradecer novamente a sua participação no programa do Shadows. Realmente foi fundamental. E sim, o seu apelido é sim sobre um personagem do Naruto, não adianta você fugir disso. Em relação ao Shadow, Fábio, tem muita coisa aquele jogo, né? Não caberia num programa só. Não caberia mesmo, tá? Tanto é que o Gaara já tá tentando cavar mais um episódio, né? Exato, até achar o 17º, cara, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Mas não, você vê que legal, assim, é um jogo que motiva tanta paixão dos fãs que até esses, eu não sei se é um easter egg ou um bug mesmo, tipo um pedaço de uma floresta onde dá pra ouvir a voz da Momo, tipo, até isso o pessoal descobre. Assim, sensacional. E esse monstro da água aí, cara, realmente
é de dar arrepio só de lembrar, né? Só de lembrar. Sim, mas emocionante. 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 Confesso que o monstro que mais me pegou, eu nem comentei isso no programa, foi o terceiro, que é aquele que voa. É um que vem na sua direção, você tem que pular na asa dele. Cara, aquilo ali me ganhou. É sensacional, é épico, né, cara? Você pensa assim, Ave Maria, que da hora. Você fala, é pra isso que eu tô jogando esse jogo. Já que você comentou isso, tem um que eu não gostava, que assim, que era justamente por não ser um colosso, que tipo, era um que tinha o tamanho de um, não sei, um urso, talvez, alguma coisa assim, mas eu lembro que era um que tinha o tamanho do Vander. Ô, louco! Não, peraí. Tinha, cara. Não tem. Apesar que eu só joguei o remaster, né? Mas nenhum eu era. não sei, cara, talvez minha memória esteja me traindo. Mas eu lembro que tinha um que era tipo um cachorrão, assim, não, do tamanho do Vander talvez eu esteja exagerando, mas era um que era só um pouco maior que o Vander. E você tinha que fazer ele cair de costas e você tinha que acertar a barriga dele. Realmente mudou algumas coisas, hein? É mesmo? Ah, não, tem sim, é verdade. Não que você tem que acertar a barriga dele, pelo menos no remaster você tem que acertar embaixo da pata. Será? Aí ele cai e você sobe nas costas. Acho que era isso mesmo, porque era um que ele escalava as paredes, não era? E aí você atirava uma flecha nas patas? Não. Eita. Meu, mudou. Cara, agora eu vou querer jogar o original. Minha memória deve estar me traindo, não é possível. Não, mas ótimo, é sempre bom, cara, dá vontade de revisitar. Você tem que ver o remaster, eu tenho que ver o original, aí a gente resolve essa treta. Boa. Bom, vamos aqui, nosso próximo recado, nosso padrinho Jean. Pô, vamos lá. Aí galera do HQueiros, beleza? Aqui é o Jean do Fala Mais Bebe, do Camicast, e vim prestigiar mais uma vez um episódio que eu escutei agora sobre a história de RPG. Me empolguei, hein? Aquela dali, porra, parece top. Cadê esse rapaz que sumiu? E vim mais com um tom de cobrança, galera. Porque assim, ó, vocês falando de RPG, eu lembrei de um episódio secreto. Vocês montaram a ficha de RPG de vocês e tinha uma promessa, e promessa é dívida, que vocês iam lançar pelo menos a continuação daquelas campanhas no secreto. Então a ficha de vocês já tá pronta, tá na hora de vocês começar aquela história, hein? Pra quem não sabe aí, lá no secreto tem esse episódio deles montando a ficha e muito legal. O Diego era um mago anão de biquíni. Eu não entendi por que o Diego escolheu um personagem assim, mas beleza. Parabéns aí pra vocês, cara, vocês três são foda pra caralho, sou fã. E até a próxima, lança aquele episódio, hein? Pô, Jean, eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar a presença do Marcelinho nesse episódio, a gente vai dar uma enquadrada nele pra ver quando que essa aventura vai sair. É verdade. Porque a ideia era que nós três fizéssemos a ficha e ele mestraria a campanha, né? Então a gente não se preocupe, a gente vai sair desse episódio hoje com uma resposta. Olha, Fábio, não cria expectativas. Pois é, mas realmente a gente fez essa promessa aí e, sei lá, a expectativa é que um dia a gente cumpra. Não, vai acontecer. Vai sim. Em relação ao personagem, eu não lembro muito bem de ter feito ele assim, mas a partir de agora acho que vai ser difícil não sê-lo, né? Um anão de biquíni. Tá certo. Jean, muito obrigado aí. E fica aí um recado para quem gosta dos nossos conteúdos, quer um pouco a mais, vire nosso padrinho, conheça nossa campanha de financiamento coletivo, estamos no PicPay e no Catarse, e lá os padrinhos têm acesso aos episódios secretos, que são os episódios a mais a cada semana, já passamos de 70 episódios, e agora qualquer faixa de apoio, né, que os padrinhos entrarem lá na nossa campanha, eles já concorrem a um sorteio de uma HQ por mês. É isso mesmo, estou dizendo que você pode ganhar uma HQ com R$5. Incrível, né? Eu acho que não tem mais desculpa, cara. Claro, se você não tiver no momento para ser nosso padrinho e apoiar financeiramente, você pode entrar no grupo do Telegram. É um grupo aberto. A gente só quer trocar ideia, conhecer as pessoas que estão a fim de discutir sobre esse mundo incrível, né, da nona arte aí, dos quadrinhos. Então seja muito bem-vindo e continue acompanhando a gente. E já que a gente está falando aqui sobre padrinhos, vamos pagar a recompensa dos padrinhos que tem o nome citado no programa. Bom, muito obrigado ao Jean Correia, ao Fernando Costa, ao Diego Souza, ao Renato Seiji, ao Fernando Petrucci, ao Bruno Cordeiro, ao Luiz Garcia e ao Felipe Mota. Pessoal, muito obrigado, vocês são fundamentais.
E aos padrinhos que não participam dessa recompensa, o nosso muito obrigado também. Bom, chega de história, vamos lá ver o que o Karl Barks está aprontando junto com os patos. Demorou, vamos aí. A primeira é espírito esportivo. Por que você escolheu essa aí, Fábio? Eu queria uma que fosse Donald contra alguém. Que assim, acho que fazia sentido ser Donald versus Gastão. Podia ser Donald versus Silva também. Mas eu queria um desses em que tinha um embate. Um embate dele com o primo sortudo. E mostrar um pouco as trapalhadas do cidadão. Essa história ela é legal, eu não lembrava dela. Eu fui ler hoje de novo. É aquela clássica, né? O Gastão é aquele cara chato. Quando nada meio que nunca dá muito certo pro Pato Donald, né? Quando parece que alguma coisa vai dar certo, pela primeira vez aparece o Gastão. Aparece o Gastão. Que é um cara que irrita, né? Porque o Gastão é um cara que não se esforça pra nada. E ele faz questão de deixar isso bem declarado. Que ele não gosta de se esforçar pra nada e tudo dá certo pra ele, né? Enquanto o Pato Donald se mata pra conseguir as coisas. Aí é muito engraçado ver essa guerra deles. E essa historinha, eles vão pra um torneio de pescaria, né? Onde vence aquele que pega o maior peixe. Aí o Donald fala, né? Poxa, finalmente um torneio onde eu tenho chance de ganhar, porque o Gastão não tá por perto. Mal sabia ele que de repente o Gastão aparece, né? Pra participar. E assim, literalmente as coisas caem do céu pro Gastão. Acho que vale a pena abrir um parênteses. Apesar de o Karl Barks ter redefinido o Pato Donald, ele não criou o Pato Donald. Agora, sendo bem sincero, me fugiu o nome do criador do Pato Donald. Mas o Donald, nem o Donald, se não me engano, nem o sobrinho são criação do Karl Barks. Mas o Karl Barks redefiniu a personalidade desses personagens para os quadrinhos. Mas o Karl Barks é o criador do Gastão. Ele criou o Gastão em 1948 e criou o Gastão justamente para ser aí uma espécie de nêmese, né? Justamente aquele cara chato, assim, aquele quase um vilão. Que assim, pra ele, que ele podia usar de vez em quando pra irritar o Donald, pra fazer o Donald sobressair nas suas trapalhadas. A própria mulher do Karl Barks não gostava do Gastão, né? Quem gosta, né? É um personagem tão irritante. Então, e ele dá uma... É irritante porque assim, ele sabe que ele tem muita sorte, né? E ele, como vocês comentaram já, ele abusa disso. Ele fala, tudo bem, eu posso fazer agora, vou me dar bem mesmo. É extremamente confiante, né? Mas falta 20 minutos pro torneio. O cara fala, você sabe com quem você tá falando? Dá isso aqui. E assim, esse era um tema recorrente das histórias do Donald, né? Assim, acho que tinha dois nêmesis bastante recorrentes das histórias do Donald. Um era o Gastão e o outro era o vizinho chato dele, o Silva. Bom, o Silva era uma criação do Karl Barks também, né, Marcelinho? Agora eu não lembro, sendo bem sincero. Eu acho que sim. O Donald é criado pelo Walt Disney mesmo. Bacana. Bom, chegamos à conclusão que o Karl Barks só faz personagem chato, então. Mas o Gastão, ele é chato. É isso mesmo. O que define ele é aquele cara chato, inconveniente. Mas ele não é mau, ele não é um vilão. Ele é alguém que tá lá pra aborrecer o Pato Donald. Até porque na história do trenzinho da alegria, ele mostra que ele não é vilão, né? Uhum. Sim. Ele ajuda, né? Até o próprio Donald que vai pedir ajuda dele, né? Falou, você é um cara sortudo, pede pra sua sorte aí. Mas assim, como essa história, né, tinha muitas... O Karl Barks, ele seguia mais ou menos um padrãozinho. Então tinha uma coleção inteira de historinhas do tipo Donald versus Gastão, em várias situações, né? Tem uma que eu lembro bem, que era uma das minhas favoritas. Eu acho que o nome é A Volta do Primo Gastão. Acho até que é a primeira história que o Gastão aparecia. Eu acho que sim. Eu acho que é a que o Barks criou o Gastão, acho que é essa. Mas conta aí como que é. A Volta do Primo Gastão ela é um pouquinho diferente. É um contra o outro também. Só que, assim, os dois, eles passam meio de falastrões, né? De contando vantagem. Ela se passa no inverno, né? O inverno com neve, né? Então, frio daqueles. E o Donald tá lá agradecendo por estar na casa dele, quentinha e tal, né?
no conforto. De repente bate a porta o Gastão, alegando que agora a casa pertence a ele, porque o Pato Donald assinou um contrato no verão passado, dizendo que tava tanto calor que no próximo inverno ele ia tomar banho na piscina gelada. E assinaram um contrato. E o Gastão, Ai, meu Deus. ou você nada na piscina gelada ou a casa é minha. O Karl Barks, assim, acho que essa era uma das vantagens do Karl Barks, assim, ele seguia o roteiro, mas ele era, assim, ele era bastante, como que eu posso dizer? Ele podia tanto fazer histórias curtas, cômicas, como histórias mais longas, com grandes aventuras e cenas bem detalhadas e etc. E acho que assim, quando ele partia para as histórias curtas, cômicas, ele sempre pegava assim um trecho, ele pensava numa gag, né, numa piada, e desenvolvia a história em cima dessa piada, né? Tipo, que é o caso aqui, tipo, vai lá nadar na piscina gelada, senão a casa é minha, né? E ele bola toda a trama em volta. É que ele retratava umas piadas que, assim, não é um negócio absurdo, um negócio inventado. É um negócio que poderia acontecer. Sim. Claro, de uma forma um pouco exagerada, mas é algo que poderia acontecer na vida de qualquer um. Assim, a gente sempre tem aquele primo chato ou aquele parente que quando aparece a gente fala, vixe. Só que ele exagerava isso um pouco, né? Mas é sempre tentando retratar essas coisas do cotidiano nosso, né? Tanto que nessa história aí, que a gente também mencionou, né? O Felizardo do Polo Norte, o Donald, ele apronta uma pro Gastão, né? Prega uma peça nele, só que o negócio vai longe demais. E aí o Gastão, ele vai atrás de um tesouro no Polo Norte falso, né? Que o Donald que induziu ele a seguir esse tesouro, né? E aí o Donald se arrepende de ter colocado o Gastão numa armadilha, né? E aí ele vai atrás para resgatar ele. Então tinha esse ponto assim mais humano nas histórias, né? Eu sei que essa história, no final, eles terminam presos no iceberg, meu. E, assim, eles só tem um caiaque, acho que eles tiram na moedinha pra ver quem que vai embora no caiaque. E o Gastão, sortudo, né? Não vou nem falar quem é que ganha, né? Não precisa, né? Não, bacana. Apesar de salvar ele ainda se ferra no final, né? O Donald, claro. Então, assim, é bacana, porque o Barks pode não ter criado o Donald ou sobrinhos, mas ele criou todo um lore em volta, né? Ele criou, assim, toda a família, toda a árvore genealógica, criou Patópolis, criou os vilões que eles enfrentam. Então, assim, tudo assim, qualquer gibizinho que a gente comprar do Pato Donald hoje pode não ter histórias do Karl Barks, mas vai ter as criações dele. Talvez não seja uma comparação justa, mas é tipo um Chris Claremont pro X-Men, assim. Injusto cara, qualquer comparação vai ser injusto pro lado do Karl Barks, cara. Talvez Jack Kirby, cara. Talvez comparar ele com Jack Kirby seria... Mas a ideia não é de comparação de nível. É como você falou, ele não criou, mas ele deu toda a cara, entendeu? Que a gente conhece, não de talento, não é isso. Sim. Né? O cara não é o pai, mas foi ele que colocou todo mundo na linha. Pai é quem cria. Pai é quem cria. Verdade. Quem cria não de criar, né? Mas de manter, né? Depois de um tempo, ele se tornou conhecido como o Homem dos Patos, né? Então ele se apropriou, né? Olha só. Do Donald e da família dele. Todo o universo em torno do Pato Donald foi dele. Tanto que ele não fazia histórias do Mickey, né? Acho que se fez foi uma ou duas, foram bem poucas, né? Eu acho que nem chegou a fazer. Eu acho que o Barks não fez. Acho que ele só tem histórias do Donald. E eu acho até que é por causa das histórias deles, do Barks, que eu sempre gostei mais da linha do Pato Donald do que da linha do Mickey. Eu achava que as aventuras eram mais legais. Também sempre gostei mais do Donald do que do Mickey. Nossa, muito mais. Você tem mais liberdade, né? Com certeza. É um personagem bem flexível, assim. Sim. E pelo menos das que eu li, o senso de aventura é muito gostoso, né?
de descoberta. Ótima história, viu, Fábio? Ela, como você falou, ela retrata bem a relação que ele tem com o Gastão. E também a gente se aprofunda um pouco mais, né, com a relação dele com os sobrinhos e tudo mais. E a próxima história, O Segredo do Castelo, é aquela que a gente vai lá na árvore, né, na árvore genealógica ali, no clã dos Mark Patinhas. Porque a gente já tinha visto um pouco, né, no programa anterior, a gente tinha comentado, tinha uma passagem nesse castelo da Escócia. Sim, sim. E eu uso dizer que o programa anterior acho que só existe por causa dessa história, viu? Muito marcante. Sim. Eu não sei, pelo menos na minha opinião, quando eu penso assim, um grande clássico do Karl Barks, é essa história que me vem na cabeça. Uhum. Provavelmente é a que eu mais li. Eu também. E aí já traz também a criação máxima do Karl Barks, né? Que Donald que me perdoe, mas o legal mesmo das histórias dos patos é o Tio Patinhas. É demais, né, cara? Que personagem incrível. Também gosto bastante. Sim. E olha só, um personagem em uma revista infantil, o protagonista passou já dos 90 anos, hein? É um avarento sovina que mora no coração de todos. E acho que, Marcelinho, me corrige, essa é a segunda história que o Karl Barks usou o Tio Patinhas, né? É a segunda. A primeira foi o Natal nas Montanhas, que foi a história de estreia mesmo do Tio Patinhas, aonde até o Tio Patinhas ele entra com uma personalidade que não seria a definitiva dele, né? O Tio Patinhas ele surge nessa primeira história, Natal nas Montanhas, como aquele tio recluso, sovina, mal-humorado, que o Donald ele mal conhece, né? O Tio Patinhas, acho que ele pede um favor pro Pato Donald, alguma coisa assim, né? Pra ele tomar conta de uma casa que ele tem nas montanhas, ou averiguar como é que tá as coisas lá, e em troca ele deixa eles passarem uma temporada, né? Aí o Donald aceita, mas o que dá a entender dessa história é que eles mal se conhecem, né? Então talvez, acho que a ideia do Karl Barks nessa primeira história era só que o Patinhas fosse um personagem que talvez fosse aparecer naquela história e depois nunca mais, né? Era o cara que ia dar só o mote da história, né? Sendo uma história de Natal, né? A gente tá falando do Natal nas Montanhas, né? Era uma história de Natal e o Karl Barks apareceu com um personagem chamado Scrooge, né? Ou seja, ele tava fazendo uma referência clara lá ao Ebenezer Scrooge do Charles Dickens. Mas e provavelmente a resposta foi boa, né? Aí ele resolveu voltar com o personagem depois. E aproveitou pra explorar um pouco a árvore genealógica do Donald e dele também. No Segredo do Castelo, o Patinhas, assim, ele ainda não tá muito bem definido. Ele ainda não é aquele Patinhas definitivo no Segredo do Castelo, porque ele ainda mora numa mansão ali, né? Ainda não tem a caixa forte. Não, pelo menos a caixa forte não mostra. E quando ele aparece, ele atrai o Donald falando assim, olha, a minha fortuna tá em perigo, eu preciso de ajuda pra ir resgatar aí um tesouro. Aí você pensa, mas peraí, como é que a fortuna do Tio Patinhas tá em perigo, caraca? E aquela caixa forte? Acho que o Karl Barks ainda não tinha pensado em todos os detalhes até aquele momento, né? Isso é uma coisa que a gente deduz, né? Não tá explícito. Mas me parece que, de certa forma, o Segredo do Castelo é uma continuação da Natal nas Montanhas. Porque no finalzinho do Natal nas Montanhas, o Tio Patinhas fala, esses meus sobrinhos são corajosos mesmo. Porque tem um episódio lá com um urso, alguma coisa assim, e meio que, na sorte, assim, o Donald acaba de sair do bem e vence o urso, alguma coisa assim. Aí o Tio Patinhas fala, poxa, meus sobrinhos são corajosos mesmo. E aí o Segredo do Castelo já começa com o Patinhas chamando eles para ajudar ele a resolver esse problema que está tendo com o castelo, né? Meio que já parece que já surgiu uma confiança, alguma coisa assim. E a história já começa assim, né? Então parece que é a primeira e a segunda história, então ele fez essa conexão. E aí no Segredo do Castelo é quando ele começa a revelar mesmo mais detalhes aí da vida do Tio Patinho e da família e tudo. Mas acho que é isso mesmo, acho que não tinha muitas coisas definidas. Talvez ele fosse mais ganancioso do que avarento ainda, né? O Tio Patinhas aqui. Sim. Mas ele já é muito mais explorado. Na primeira história, ele é só um coadjuvante mesmo, o Patinho. A história é do Pato Donald, Natal nas Montanhas. O Patinhas ele aparece como um coadjuvante. No Segredo do Castelo,
Na verdade, O Segredo do Castelo é a primeira história que o tio Patinhas aparece como um personagem principal, né? Muito legal. Bom, e assim, vamos lá falar um pouquinho da história. A gente já mencionou, o Patinhas precisa da ajuda do Donald e dos sobrinhos para ir buscar um tesouro no castelo que era da família do Patinhas. Um castelo que é assombrado pelo fantasma de um antepassado. De um antepassado deles que supostamente escondeu um tesouro antes de sumir. E aí a história é essa. Eles vão pra Escócia, no castelo do clã MacPatinhas, atrás desse tesouro. Chegando lá, eles encontram um fantasma. Essa história é muito legal, porque ela envolve assim, meio que tudo que criança, adolescente e acho que até adulto gosta, que é segredo, mistério, fantasma, caça ao tesouro. Passagem secreta. Passagem secreta, eu achava muito legal essas partes das passagens secretas. Achava demais. E assim, curiosidade, né? Assim, o Karl Barks já delineava um pouco mais a personalidade de todos, né? Porque os sobrinhos são claramente mais espertos, mais inteligentes e mais corajosos do que os dois tios, né? Sim. Muito mais, cara. Muito mais. Assim, meio que aquele negócio, né? Já que tô fazendo um quadrinho pra criança, vamos mostrar aqui umas crianças sendo superiores aos adultos, né? Mas então, uma outra curiosidade legal. A primeira edição do Pato Donald foi lançada no Brasil pela editora Abril em 1950. E essa foi a história que inaugurou. O Pato Donald número 1 em 1950 trouxe O Segredo do Castelo. Olha, que legal. Entre outras, né? Mas essa foi a primeira história escolhida. E em 1950, assim, o Karl Barks estava lá no auge criativo, né? Essa é a história de 48, né? Ela foi lançada originalmente em 48. Pouquíssimo tempo depois saiu no Brasil. É incrível, né? É famoso que as histórias demoravam para chegar, que bom que essa não demorou. E aí, não sei, você lembra a data mais ou menos? Assim, o ano de lançamento do Pato Donald foi em 1950 no Brasil, pela editora Abril. E a editora Abril cancelou o gibi do Pato Donald. Você lembra o ano que foi, Marcelinho? Foi em 2016? Foi quando ela cancelou todos, né? Foi quando cancelou de vez os quadrinhos, né? Foi pra aquela outra editora lá. Culturama, Mas eles não cancelaram só o Pato Donald, né? Cancelaram todos. É que o Pato Donald é o mais emblemático porque era a revista mais antiga, né? Durou aí 67 anos. Abril publicou o Pato Donald por 67 anos. O manda-chuva lá da editora Abril, o Vitor Tivita, por muitos anos, ele... Assim, o Pato Donald vendia muito no começo, né? E por muitos anos ele se arriscou a vários empreendimentos editoriais, etc., e porque as vendas do Pato Donald permitiam. Que loucura, então, hein? tipo, o Donald vendia tanto que permitia ele lançar um projeto editorial ousado, alguma coisa assim. Ele também enriqueceu muito ele e a família dele. Mas e aí, vocês dois, o que vocês acharam da história? Eu acho que assim, quanto mais a gente vai se aprofundando aí pelas histórias dele, né, a gente vê que assim, eu percebi que ele vai ganhando um teor assim mais lore da história, né? Ele começa assim bem tranquilinho, depois ele vai colocando mais e mais personagens, né? E eu acho que ele encaixa muito bem os personagens, sabe? Cada um com uma característica muito bem definida. Eu gostei dessa história do castelo aqui porque ela traz exatamente os elementos que o Marcelinho comentou, né? Ela é repleta de momentos que você vibra, que você torce, que você desconfia, que você tem aquele momento de palpite, mas acho que é isso aqui que tá acontecendo, talvez não seja um fantasma de verdade e tal. Talvez sejam nossos anos de Scooby-Doo, né, que já faz desconfiar da existência de fantasmas. Quem faz história correr mesmo é os sobrinhos, né? Que são destemidos, né? Tem uma cena que o Pato Donald tá lá usando um capacete, né, de uma armadura. Aí o fantasma levanta o capacete e bate na cabeça dele. E ele tá com outro capacete por baixo, né? Ele fala assim, seu fantasma idiota, eu tava com outro capacete. Aí o fantasma enfia o pé na bunda dele. Mano. Eu rolo de rir, cara, sempre que eu vejo isso. Então, eu não sei, eu acho que uma das grandes qualidades do Karl Barks é o timing cômico dele. Ele sabia montar as cenas pra
pra fazer dar risada de um jeito absurdo. Coisa que o Dom Rosa não faz. O desenho do Karl Barks encaixava com a situação, né? Não, demais. Assim, ele desenhava de um jeito que te fazia gargalhar. É incrível. Ele fazia isso melhor que o Dom Rosa mesmo. Não, bem melhor. O Dom Rosa, assim, consegue ser mais emotivo. O Dom Rosa consegue ser mais, tipo, sensibilizar mais, mas pra fazer dar risada, o Karl Barks era imbatível. Talvez, então, a nossa próxima história seja mais Dom Rosa do que Karl Barks, é isso? Será? Então não. Talvez eu esteja enganado. talvez eu já vá me retratar aqui ao vivo ainda. Não, porque pode ser assim, o Dom Rosa se inspirou muito no Trenzinho da Alegria, porque se é uma história que ela é corajosa em diversos aspectos, é essa aqui. Sim. Já vamos pra ela então. Legal, vamos lá, cara. Trenzinho da Alegria de 1952. Ela é uma história que mexe muito com um ponto que a gente não espera de histórias da Disney. Ela traz o mundo real. Ela traz o lado da cidade pobre. Ela traz crianças que nunca tiveram um Natal, cara. Isso é muito corajoso, ainda mais pra época. Porque realmente você espera só a felicidade, né? Sim. É o momento que todo mundo quer ganhar presente, né? E acha que o mundo é perfeito. Pelo menos quando você é criança. Sim. Eu acho que o Karl Barks, só pra pegar um dos pontos aí, eu escolhi essa história porque eu queria uma história de Natal do Karl Barks. Ele tem várias. A própria estreia do Tio Patinhas foi em uma história de Natal. E assim, ele costumava usar muito bem o Patinhas em histórias de Natal, porque era um motivo pra amolecer o coração dele, né? Ou pra fazer os personagens amolecerem o coração dele. Eu admito que acho que eu fui um pouquinho felizardo nessa escolha, porque eu acabei escolhendo uma história que tem um tema social, assim, bem relevante, mesmo mais quase 70 anos depois que essa história foi lançada. Exato. A história começa com os sobrinhos passando, né, fazendo um caminho ali, passando pela Vila Barraco, que é a região mais pobre de Patópolis. E eles ficam impressionados com as crianças que estão, assim, são magras, as crianças são um pouco tristes, né? E eles ficam impactados com aquilo. Quem não ficaria, né? E aí, contando com a ajuda da Margarida, que se comove com a sensibilidade das crianças, né? De perceberem esse mundo ao redor. Ela fala, vamos fazer alguma coisa. Eu posso contar aqui com a ajuda do grupo aqui de amigas. Vamos falar com o Donald. Vamos tentar levantar um dinheiro para fazer um Natal, assim, um Natal de verdade para essas crianças. E aí a história parte desse princípio, né? Todo mundo fazer ações e fazer diversos atos aqui para tentar juntar um dinheiro. E a grande ação do Donald é ir pedir dinheiro pro Tio Patinhas, né? Bom. Ele tem a missão de conseguir 50 patacas, né? Ai, cara. E dessas 50 patacas, 25 é pro peru e 25 é pra comprar um trenzinho pras crianças, né? E por isso o nome é Trenzinho pra Ninguém. Além dessa história, assim, eu não lembrava que era uma história com tantos plot twists, porque o protagonismo da história chega a mudar no meio da história, né? Total. Não, e tirando assim, né, cara, Cara, acho que a cena quando os sobrinhos falam, não, pega o nosso dinheiro e você já tem, né? Você não precisa dar nada pra gente. Cara, toca no coração, né? Toca demais. Sim. Até o Gastão faz um retorno nessa história, né? Por um breve instante. Quando o Donald vai pedir o dinheiro pro Patinhas, o Patinhas fala, se quiser as 25 patacas pro peru, eu dou. Mas o trenzinho é uma inutilidade, eu não vou pagar isso, não. Sim. E aí vira uma missão do Donald, né? Arranja os 25, vem e me mostra que eu te dou os outros 25. O cara é um negociador, né? Sim. Cada um bem na sua, né? O Tio Patinhas negociando, o Donald com a missão de amolecer o Patinhas, o Gastão contando com a sorte, os sobrinhos sendo os mais sensatos. O Donald chega a considerar enganar, né, o Tio Patinhas. Tenta usar um rato pra assustar, tenta fazer várias coisas lá e o Patinhas não cai, né? Não, o Donald consegue, na verdade, né? Com o rato, o Donald consegue o dinheiro, mas aí ele guarda o rato e o dinheiro no mesmo bolso. E o rato come a nota, né? Nossa. O Donald fazendo estrapalhado. É interessante porque
assim, o Donald chega até a considerar pedir esmola, né? Porque ele para um segundo ali na praça todo triste e um cara joga uma moeda. E aí o Patinhas descobre que ele conseguiu uma moeda sem fazer nada, sentado na praça, ele começa a pedir dinheiro também. Mas que é isso, cara? O Patinhas pensa assim, o quê? É fácil assim? Sai daí, ó. É muito boa essa parte. E o grande herói do dia aqui é o Gastão, né? O Gastão, com a sua sorte, consegue achar uma carteira cheia de dinheiro e dá o dinheiro que o Donald precisava. E ainda fala assim, ó, mas essa moedinha aí pode te dar azar, hein, Donald? A sorte é só minha, né? É engraçado, né, que é como o Fábio falou, aí da metade pro final a história muda o protagonismo e o enredo, né? Porque do início pra metade, ela gira em torno de conseguir o dinheiro para comprar o trenzinho. E aí da metade pro fim, ela gira em torno de recuperar o dinheiro do tio Patinhas, né? É que assim, a caixa forte dele tá tão abarrotada que não cabe mais nada. Aí essa moedinha que o Gastão fala que ia dar azar pro Donald, o Donald joga na cartola do Patinhas quando ele tá pedindo esmola. E aí o Patinhas vai lá e joga a moedinha na caixa forte, aí desmorona. Existe uma caverna embaixo da caixa forte, o dinheiro desaba lá pra baixo e vai embora. Ele perde todo o dinheiro dele. E aí da metade pro final a história gira em torno de recuperar, né? A grana do Patinhas que foi embora. E mais uma vez os sobrinhos viram protagonistas aqui também, né? Porque são eles que lembram que lá perto da Vila Barraco tem uma fenda assim que dá um acesso a uma caverna. E o Patinhas fala, pô, se tem acesso à caverna, então talvez essa caverna é a que tenha o meu dinheiro. E é engraçado que chegando lá ele sente o cheiro do dinheiro. Ele fala, tá aqui meu dinheiro, tô sentindo o cheiro dele. Ele tá lá, ele fala assim pro Donald, pode ir embora, Donald, eu vou viver aqui agora, eu vou ficar sentindo o delicioso cheiro do meu dinheiro. E no plot twist, como o Fábio tinha comentado, o trenzinho, que era inútil, as crianças têm a ideia de montar um trilho e colocar o trenzinho em um buraco bem pequeno, que fala assim, o trenzinho vai lá, ele bate no dinheiro e vem trazendo aos poucos as quantias, mas aí a gente consegue resgatar. E o Patinhas, essa parte, assim, o Fábio fala, né, que ficar dando risada, que a barriga dói e tal. Nessa parte, pra mim, foi a que eu mais dei risada. Porque o Patinhas, vendo que a ideia podia funcionar, ele fala, meninos, a primeira remessa que sair daí é a minha quantia que eu vou doar pras crianças, né, da Vila Barraco, já que a gente vai conseguir resgatar meu dinheiro. E aí sai um bolo de nota e o tio Patinhas desmaia. Ele fala, o tio Patinhas desmaiou aqui. Achou que ia ser umas moedas só, né? Não, sensacional. Assim, claramente são histórias de outro nível. Mas agora eu também tô tentando lembrar. Tem algum episódio de DuckTales que se inspirou nessa história, nessa cena do dinheiro desabar e ir parar numa caverna embaixo da caixa forte? Tem. O DuckTales foram desenho animado, né, pra televisão, baseados todos nas histórias do Karl Barks. Tem um episódio do DuckTales que é os fabricantes de terremoto, que ele usa de novo esse tema, né? Tem os seres lá que vivem embaixo da terra, que eles são uns seres que meio que se transformam em bolas de boliche, e o esporte deles lá é praticar uma espécie de boliche com os pilares que sustentam as cavernas, né? A sustentação do solo. E aí eles resolvem praticar o boliche deles lá bem embaixo da caixa forte do tio Patinhas. Tudo acontece embaixo da caixa forte do tio Patinhas. E também acontece alguma coisa assim, surge um buraco. Aí o dinheiro desaba, né? E o dinheiro desaba de novo. Então são duas histórias onde acontece a mesma coisa, né? Abre um buraco embaixo da caixa forte e o dinheiro escorrega. Eu acho que quando ele fez o Trenzinho da Alegria, ele gostou da ideia. E aí depois ele escreveu o Fabricante de Terremoto para explorar mais. Porque no Fabricante de Terremoto, a aventura é eles indo para o subsolo, né, atrás do dinheiro. Então é diferente, né? E aí eles interagem lá com o povo do subsolo e tal. É uma história mais de aventura, né? Não é tão emocional assim, ou comédia, igual o Trenzinho da Alegria, né? É, mais aventura. Mas ele explora esse mesmo tema também. E é um episódio que saiu
nos DuckTales, no seriado, né? Legal. Eu acho que tem um episódio também que é inspirado no Segredo do Castelo também. Ah, sim, eu acho que tem, sim. Assim, acho que pelo menos as primeiras temporadas do DuckTales, eu acho que a maioria dos episódios era inspirado em Karl Barks, né? Depois tem aquela história de Robopato, o pato que veio do passado, aí eles começam a dar umas viajadas. Mas o começo era muito Karl Barks. Aí depois, acho que, sei lá, o negócio ficou mais comercial, né? Aí mudou o direcionamento. A primeira temporada, acho que era bem Karl Barks. Assim. Mas então o Trenzinho da Alegria foi a história preferida aí de vocês? Pra mim foi. Eu curti também. Eu acho que o impacto dela, não só a aventura, mas assim, o mote principal, né, cara? Que tá todo mundo por um bem maior, né? Sim, sim. Eu acho que eu prefiro O Segredo do Castelo, porque é uma história que eu li quando era criança, né? Então me marcou bastante. O Trenzinho da Alegria, acho que eu não sei se eu li quando criança, eu lembro de ter lido, acho que eu já era mais velho um pouco. Mas O Segredo do Castelo eu lembro que eu li muitas e muitas vezes. Eu fico com O Segredo do Castelo também. Assim, acho que pra gente é muito nostálgico. Né? Assim, muito nostálgico. Ela é um caldeirão, né? Caldeirão de boas ideias e elementos que todo mundo gosta nos patos. Ela não tem como. Essas histórias aí é mais pra exemplificar a variedade que o Karl Barks imprimia nas histórias dele, mas, assim, acho que ainda tem muito mais, na verdade. Eu falei de histórias do Donald enfrentando o Gastão, Donald enfrentando Silva. O Karl Barks era mestre em representar o Donald em várias profissões diferentes. Então, sei lá, tinha a história que o Donald era carteiro, na outra ele era bombeiro, na outra ele era guarda florestal. E é curioso porque o Donald começa essas histórias, ele é sempre muito bom no que ele faz. Só que aí ele vai ficando sempre tão confiante e aí ele acaba fazendo uma besteira assim colossal e vai tudo por água abaixo. Então esse é um mote clássico de histórias do Karl Barks também, as profissões do Donald. E é estranho, né? Assim, pelo menos a impressão que eu tenho ele usava o Donald pra fazer comédia e ele usava o Patinhas pra fazer histórias de aventura, de caça ao tesouro, etc. É meio que parece que cada personagem ele usava pra uma coisa. O que a gente apresentou aqui, como você falou, é só pra abrir o leque, porque longe de ser as únicas histórias boas, né? Vai conhecer o Karl Barks, vai conhecer o Dom Rosa. Eu acho que sempre vale a pena você entrar em contato aqui com a nata dos patos, né? As que, não sei o Fábio, mas as que eu dava risada era do Donald contra o Silva. Putz, você ri do começo ao fim dessas historinhas. Não, era legal porque assim, são dois idiotas, né? Não tem um cara que, tipo, que tem a sorte claramente superior, igual o Gastão. Foi difícil encontrar alguma história com o Silva que fosse assim mais representativa, mas pro ouvinte que tiver curioso aí, pode ir atrás das histórias do Donald contra o Silva, que certamente valem a pena. E você sabe qual que era o nome do Silva no original, Marcelinho? Que com certeza não era Silva, né? Putz, não sei. Acho que eu já li em algum lugar o nome original dele, mas não lembro agora, não. Deve ser algo bem básico mesmo, tipo Silva aqui no Brasil, né? Aliás, as traduções eram muito bem feitas, né? Eles encaixavam as piadas, né? Nos nomes, nas traduções. Pô, mas agora eu vou confessar, tem um estilo, assim, de histórias do Karl Barks, pelo menos uma abordagem que eu não gostava tanto, que eram as histórias dos escoteiros mirins. Eu não sei você, Marcelinho, mas pelo menos aí eu não achava tão legal. Nunca me pegou, na verdade. Acho que é porque a gente não se identificava muito com esse negócio de escoteiro e tal, acho que deve ser por isso. Não tinha nem tanta comédia, nem tanta aventura, falando a verdade. Não sei lá. É isso mesmo, faltava um pouco de tudo. Não puxava muito pro humor, nem muito pra aventura. Mais histórias edificantes, assim, talvez, sei lá. E eram histórias curtinhas também, né? Era assim, tipo assim, uma história que passava uma moralzinha, né? Uma moral da história. Seja um cara legal. Tipo assim, moral da história, cuide bem
pros animais, por exemplo, né? Mas, pô, tem um outro que é um tema legal também, que era Donald versus sobrinhos, né? Esse era legal. Esse era. Que aí era tipo o Donald fazendo de tudo pra pregar uma peça nos sobrinhos, ou o contrário, os sobrinhos querendo pregar a peça no Donald. Aí, isso era legal. Se tiver o Donald ou Patinhas, é certeiro. Acho que essas histórias, Donald versus sobrinhos, eram mais antigas. De uma época que o Barks ainda não tinha definido a personalidade dos sobrinhos como os mais equilibrados. Nessas histórias, os sobrinhos eles são rebeldes, eles são malcriados. E isso é do começo, né? São as histórias mais antigas. Eu acho que depois, quando ele solidificou assim a personalidade dos sobrinhos como mais equilibrados, mais inteligentes, tal, participando dos escoteiros mirins, acho que já não cabia muito essas histórias dos sobrinhos rebeldes, aprontões, bagunceiros. E acho que é daí que vem o Silva. Porque as do Silva eram mais recentes, né? Sim. Eu lembrei agora, eu acho que o próprio Karl Barks falou que transformou os sobrinhos em escoteiros porque que ele se tocou que não daria muito... Não pegava muito bem um adulto batendo em crianças num gibi infantil. Acho que é por isso. E acontecia isso mesmo, né? Nessas de Donald versus os sobrinhos, muitas vezes no final da história o Donald aplicava uma surra lá de varinha nos sobrinhos e porra. Segue a vida. Da época, né? Ninguém reclamava. Sim. A gente falou de aventuras do Tio Patinhas, mas tem os inimigos dele também. Os metralhas, que eu gosto pra caramba, e a maga patológica, que eu não sou fã. Eu não sei, sempre assim, tem a maga, eu já torço o nariz, sei lá. E eu acho que o próprio Karl Barks criou a maga patológica e usou ela muito pouco, né? Dos vilões, as histórias com vilões que eu achava mais legal, assim, acho que eram as que tinham McMoney. E os metralhas. Às vezes o McMoney... verdade. Com certeza. Também, né? Mas acho que o vilão mais legal é o McMoney. Com certeza. Acho que o maior vilão do Tio Patinhas é o McMoney. Pão duro McMoney. Tinha o Patacôncio também, né? Mas o Patacôncio, eu acho que ele não aparecia muito nas histórias do Karl Barks, né? O Patacôncio, por muito tempo, eu fiquei em dúvida se era uma criação do Karl Barks, mas acho que é sim, né? Eu acho que é também. Mas eu acho que o próprio Karl Barks usou pouco ele. O Barks usou mais o McMoney, né? Não, assim, o McMoney é um vilãozão, assim... Do mal. Um vilãozão clássico mesmo, é mal. É o Coringa do Patinhas, é isso. É o Coringa. Ele é mau e Patinhas, ele é assim, inescrupuloso, completamente. Sim. Os metralhas, eles são idiotas, né? É que cada vilão tinha uma personalidade, né? O McMoney, ele era aquele vilãozão, né? Porque ele é inescrupuloso, mau e inteligente. Então era o que dava mais trabalho mesmo, né? Os metralhas, eles, por serem idiotas, eles sempre se davam mal de forma mais fácil. Assim. E a maga, eu também não gostava muito das histórias da maga, porque não tinha muita aventura por trás. Ela só queria roubar a moedinha dele. O objetivo dela é sempre esse, né? Roubar a moedinha dele. E aí acho que acaba não dando muito tema, né? Em torno disso. Acho que o próprio Karl Barks se ligou disso porque o Karl Barks usou ela pouco. Já o McMoney não, né? O McMoney era o rival, né, do Tio Patinhas. Ele também é milionário, né? Então havia muitas disputas aí entre os dois. Acho que a primeira história que aparece o McMoney é um clássico também, né? Onde eles disputam tudo pra ver quem é o mais rico, né? E o Tio Patinhas acaba ganhando porque ele tem meio metro de barbante a mais. A Editora Abril, antes de largar os quadrinhos Disney, a Editora Abril chegou a lançar em encadernado, capa dura, papel bom, etc., cheio dos frufru, um encadernado só com as histórias de Natal do Karl Barks. Que demais! É, bem legal. Bom, e já que eu tô falando disso, né, a gente, assim,
As histórias do Karl Barks foram lançadas, desde 1950, né? Espalhadas pelas revistas aí, principalmente do Pato Donald e do Tio Patinhas, Editora Abril. Mas quem quiser ter acesso a essas histórias aí, não sei, coisa de uns 15 anos atrás, a Editora Abril lançou tudo do Karl Barks em formato americano, edições de 160 páginas, uma coleção chamada As Obras Completas de Karl Barks, em 41 volumes. E agora, já tem uns bons anos, né? A Editora Abril começou a relançar essas histórias agora em capa dura. Agora eu não vou lembrar quantos volumes já saíram, mas se não me engano, a Editora Abril lançou 16 volumes. E quando a Abril largou os quadrinhos Disney, a Panini pegou a coleção e tá continuando, e acho que já lançou 9 ou 10 volumes também. Então tá saindo Karl Barks nas livrarias aí, pessoal. E vale a pena. É meio caro, mas vale a pena. Tá certo, vale muito pela dica aí, Fábio. Bom, pessoal, então acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui de mais um programa sobre os patos. E se você também é fã, se você gosta muito, se você tem algumas histórias que você te remete à infância, te remete àqueles momentos de prazer, porque é isso, né? Ler pato é sempre prazeroso. Não fique com vergonha, entre em contato aqui com a gente, pode ser por e-mail no contato@gaqueiros.com.br ou envie um áudio para o nosso WhatsApp de até 1 minuto para o número 11 96244 9417. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram, @podcastgaqueiros. Eu gostaria de mais uma vez agradecer ao Marcelinho por participar aqui junto com a gente. Marcelinho, muito obrigado, e eu deixo espaço aqui para você falar o que você quiser. Eu que agradeço o convite aí, muito legal conversar com vocês aí sobre o Karl Barks e relembrar as histórias dos patos. Muito obrigado aí. Que isso. Opa. Valeu, você sabe que a casa é sua, tá sempre aberta aí, a hora que você quiser conversar sobre os patos, sobre qualquer outra história aí, nós estamos disponíveis, né, pessoal? Com certeza. Eu já tô pensando no próximo Disney pra gente gravar pra trazer você de volta, Marcelinho. Estamos aí. Perfeito. Bom, pessoal, então acho que é isso aí. Conto com vocês na próxima semana. Com certeza. Com certeza. Beleza, valeu. Falou. Life is like a hurricane. William Blackbird, race car, lasers, aeroplanes. It's on dark blue. Minds of a mystery. Or rewrite history. DuckTales. Every day they're out there making DuckTales. Tales of daring, do bad and good. DuckTales. It seems they're heading for the final curtain. Good deduction never fails, that's for certain. The worst of messes becomes accepted. DuckTales. Every day they're out there making DuckTales. Tales of daring, do bad and good. DuckTales. Behind you, there's a stranger out to find you. What to do, just grab